Segunda questão da prova da Católica 2021, ele dá a reta de equação, então me dá a equação da reta, a equação geral da reta, e ela intercepta uma parábola. Tá? Também me dá a equação da parábola nos pontos P1 e P2. Nessas condições, é correto afirmar que... Aí, claro, já está o gabarito aqui, né? Mas eu teria que testar as alternativas. Na medida do segmento com extremidades em P1 e P2 é de 3 raiz de 2. Um dos pontos de intersecção é o vértice da parábola. Observa, um dos pontos de intersecção possui coordenadas, ou seja, ele quer o ponto de intersecção. Então, através dos pontos de intersecção, eu vou ter que ir testando as alternativas, tá? Que neste caso, ao testar a letra A, já seria a resposta certa. Como que eu resolvo aí, né? Encontro esse ponto de intersecção, né? Basta juntar as duas equações, já que elas se encontram, né? Para achar os pontos de intersecção, juntamos as duas equações e resolvemos por um sistema, tá? Então, vou copiar aqui as equações da reta. X, já vou isolar o x ó, na equação da reta, que vai ficar y mais 3, tá? E aqui, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, tá? Tá aqui o meu sistema, onde na equação da reta eu já isolei o x, tá? E aí vou substituir na equação de baixo, ó. Poderia até fazer diferente, isolar o y, né? Para não ter que trabalhar com quadrado, é indiferente, tá? Se eu isolar o y, fica até mais fácil, por quê? Como eu isolei o x, ao jogar aqui, eu vou ter que abrir esse produto notável. Então, se eu fizer diferente, ao invés de isolar x, né, isolar o y, então ficaria x menos 3 igual a y, fica mais fácil, tá? E eu vou fazer isso para ficar mais fácil mesmo, tá? Então, no y, vamos colocar aqui x menos 3 igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Olha só que barbada se eu vou por esse caminho, ó. Eu já cancelo o menos 3 aqui. Passando esse x para lá, eu vou ter 0 igual a x ao quadrado menos 2x com menos 1x menos 3x. Nós temos uma equação de segundo grau incompleta que, se eu colocar o x em evidência, ó, eu já consigo encontrar as raízes. Tá? Eu vou ter x' igual a 0 e produto de dois fatores é zero quando cada fator, né, do termo do produto vai ser zero. Se eu pegar o x menos 3 igual a zero, isolar esse x aí, ó, eu vou ter o 3 como raiz. Vou fazer uma básica, vai encontrar 0 e 3. Achados os valores de x, nós vamos voltar aqui para calcular os valores de y. Tá? Quem é o meu y', né? Vai ser quando eu chegar no substituir o x', que é 0, menos 3. Então, dá menos 3. 0 menos 3, menos 3. Tá aqui o meu primeiro ponto. É o meu primeiro ponto, que ele chama de P1, ó. É 0 para x, menos 3 para y. Meu segundo valor para y vai ser quando eu substituir o segundo valor de x, que é 3. 3 menos 3 vai dar 0. Então, o segundo ponto, que ele chama de P2, é o par ordenado 3 e 0. Aí a letra A, a medida do segmento com extremidades P1 e P2, né? Então, tu tem um segmento de reta, não importa qual a inclinação dele. As extremidades é o P1 e P2, tá? A medida de um segmento, basta calcular a distância de P1 até P2, tá? A distância entre dois pontos, né? Aí entra a geometria analítica, né? Raiz quadrada, para quem não lembra da fórmula, né? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. O que eu costumo fazer? Meu primeiro ponto, que eu escrevi, as coordenadas dele, eu vou batizá-las de x1 e y1. E o segundo ponto, de coordenadas x2 e y2, e jogar ali na fórmula. Então, a distância de P1 a P2 vai ficar igual a raiz quadrada x2 é 3, menos 0 ao quadrado, mais y2 é 0, menos o meu y1, que é menos 3. Então, vai ficar mais 3 ao quadrado. 3 menos 0 é 3. 3 ao quadrado é 9. Então, a distância, ó, de P1 a P2 vai ficar igual a raiz quadrada de 9 mais 3 ao quadrado, 9. Isso dá raiz de 18. Bom, ou tu fatora o 18, ou tu lembras, por exemplo, que o 18 é 2 vezes 9.
E 9 tem raiz exata, que é 3. Então, 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 realmente é a letra